E se tudo que a gente acredita sobre as nossas origens não for bem a história completa? Sabe, as primeiras páginas de Gênesis, que parecem tão familiares, talvez escondam um mistério. Um que sugere uma história muito, mas muito mais complexa do que aquela que sempre nos contaram. É exatamente essa pergunta que vai guiar a nossa conversa. A gente vai mergulhar a fundo numa questão bíblica que tem deixado muita gente pensativa por séculos. Então, se prepare porque o que vamos descobrir pode mexer com algumas certezas que pareciam inabaláveis. Ok, vamos começar. Nossa investigação parte do próprio texto, lá em Gênesis, onde a gente encontra o quê? À primeira vista, parecem ser algumas contradições bem claras nos relatos da criação. Olha só, a primeira pista já aparece no jeito como a humanidade é criada. No capítulo 1, Deus cria o ser humano, homem e mulher, de uma vez só, à sua imagem. Mas aí, a gente vai para o capítulo 2 e a história muda um pouco de figura. Deus primeiro forma um homem, do pó, sozinho, e só depois, a partir da costela dele, cria a mulher. Fica a dúvida, será que estamos falando de dois eventos diferentes? Ou é a mesma história contada de duas formas? E essa aparente contradição fica ainda mais forte quando a gente olha para as missões dadas a eles. No capítulo 1, a ordem para a humanidade é global: enchei a terra, dominem o planeta. Já no capítulo 2, a tarefa de Adão é bem específica, bem local: cuidar de um jardim. Será que eram ordens para grupos diferentes de pessoas? E tem um detalhe aqui que é importantíssimo e que meio que desafia aquela ideia de que o capítulo 2 é só um resumo. O texto diz claramente que, antes de Adão, não havia homem para lavrar a terra. Mas espera aí, se no mesmo dia Deus já tinha criado gente com a missão de encher a terra, como isso faz sentido? Uma coisa parece anular a outra. Bom, vamos em frente porque a história fica ainda mais interessante. A jornada de Caim, o filho de Adão, talvez ofereça uma das evidências mais fortes dentro do próprio texto para a existência de gente antes de Adão. Vamos acompanhar os passos de Caim. Primeiro, ele comete aquele crime terrível, e a primeira reação dele é medo. Medo de ser morto por quem o encontrar. Depois, ele vai para o exílio e não só arruma uma esposa, como também constrói uma cidade. Uma cidade inteira. Então, aqui está o ponto central. Essas perguntas são inevitáveis. Se as únicas pessoas na Terra eram os pais dele e ele mesmo, de quem Caim tinha tanto medo? De onde veio essa esposa dele? E por que diabos construiu uma cidade para 3 pessoas? A narrativa tradicional tem uma certa dificuldade em dar respostas que façam sentido, né? Mas, para ser justo, é fundamental a gente apresentar os argumentos do ponto de vista teológico mais tradicional, aquele que defende que Adão foi de fato o primeiro homem, em todos os sentidos. A visão tradicional tem suas explicações. Ela diz que Gênesis 2 é só um zoom, um foco mais detalhado no 6º dia da criação. A esposa de Caim teria sido uma irmã, já que ainda não existiam leis contra o incesto e a Bíblia diz que Adão teve outros filhos e filhas. E o medo dele seria da própria família, que ao longo de mais de um século já teria virado uma tribo bem grande. E este versículo é talvez a base teológica mais forte do argumento tradicional. Se a morte, tanto a física quanto a espiritual, só entrou no mundo por causa do pecado de um homem específico, Adão, como poderiam ter existido outros seres humanos antes dele? Parece um ponto final na discussão, certo? Mas agora a história vira. E a gente precisa olhar para as evidências científicas que apresentam um desafio enorme para essa cronologia tradicional. É um conflito que, sinceramente, é bem difícil de ignorar. Essa linha do tempo mostra um abismo temporal. A data tradicional para Adão é por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Ok. Só que existem templos complexos, como o Göbekli Tepe, de 10.000 anos antes de Cristo. A genética nos joga ainda mais para trás, para a chamada Eva mitocondrial, nossa ancestral comum por linhagem materna, de 150.000 anos atrás. E os fósseis? Os fósseis nos empurram para centenas de milhares de anos no passado. 300.000 anos. Esse número não é uma teoria, não é uma suposição. É a idade confirmada de pegadas humanas, perfeitamente preservadas, encontradas na América do Norte. Um fato publicado na prestigiosa revista Science, que basicamente desafia de frente qualquer cronologia curta da humanidade. E a genética ainda coloca mais uma camada nessa história toda. A maioria das populações fora da África hoje carrega um percentual de DNA neandertal. Isso é a prova de que houve cruzamento com outros hominídeos, que desapareceram dezenas de milhares de anos antes da data tradicional de Adão. É como uma assinatura genética do nosso passado mais profundo.
Então, como é que a gente reconcilia o texto bíblico com essa montanha de evidências científicas? Esta última parte propõe uma síntese, uma maneira de harmonizar fé e ciência, oferecendo uma possível resolução para esse conflito aparente. A ideia central aqui é a de duas humanidades. De um lado, a ciência descreveria o homem biológico que existe há centenas de milhares de anos. Do outro, a Bíblia estaria focada no homem adâmico, o primeiro a receber o sopro espiritual de Deus e a entrar numa aliança direta com ele. E o mais curioso é que essa ideia encontra eco nas próprias Escrituras. Lá em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo fala de dois tipos de Adão. O primeiro, que é terreno, uma alma vivente, e o último, Cristo, que é celestial, um espírito vivificante. Isso meio que abre uma porta teológica para a existência de homens terrenos antes do Adão espiritual. E essa perspectiva parece que resolve um monte de quebra-cabeça de uma vez só. As duas criações em Gênesis passam a fazer todo o sentido. O medo de Caim, a origem da esposa dele, tudo se explica. As cidades antigas, os fósseis, a genética, tudo se encaixa na história. De repente, a Bíblia e a ciência não parecem mais estar em guerra. No fim das contas, o que temos não é uma perda de fé, mas uma expansão dela. A história da redenção não fica menor, pelo contrário, ela é colocada num palco cósmico e temporal muito maior, tornando o plano de Deus algo ainda mais grandioso, ainda mais impressionante. E esta análise termina com um convite. Um convite para continuar essa jornada de investigação sem medo, com a confiança de que a busca honesta pela verdade, seja na ciência ou na fé, só pode nos levar a uma compreensão mais profunda da realidade. Afinal, a verdade não precisa de defesa, ela simplesmente é.